Quando pensamos nas grandes invenções da humanidade, pensamos na roda e no rádio e coisas assim, mas de alguma forma negligenciamos o simples espelho. Creio que nenhuma outra invenção transformou tanto a maneira como percebemos o mundo e, mais importante, como nos vemos. Daniel Rosen passou boa parte de sua carreira construindo o que ele chama de espelhos. Mas não são o que você pensa. Meu trabalho gira em torno da ideia de participação, de interação, onde o espectador se torna uma parte da obra. Quando uma pessoa fica em frente a uma das minhas obras de arte, eles entendem imediatamente a interface. As pessoas se verão refletidas, não há curva de aprendizado, não há dúvida sobre o conteúdo da peça. O conteúdo da peça é você. Rosen fez espelhos de azulejos de madeira, lixo, ventiladores e até pompons. Cada uma meticulosamente projetada, construída e programada para refletir a forma do espectador. Lembro-me de ter a ideia de que poderia criar uma exibição mecânica ao pegar qualquer coisa e apenas inclinando para cima e para baixo em direção ou longe da luz, assim como talvez minha mão esteja fazendo agora. Fica brilhante quando inclina para cima, fica escuro quando inclina para baixo. É escuro quando inclina para baixo, e eu pensei que poderia pegar qualquer coisa e criar um display a partir disso. Transformar essa ideia em um espelho funcional exigiu muita pesquisa, prática e paciência. Foi logo após os estudos de pós-graduação que aprendi a fazer um pouco de eletrônica básica e programação. Mas definitivamente eu não estava preparado para criar uma peça complexa que exigisse muito trabalho. Controlando câmeras e movendo perto de 1000 motores, então tive que ir e me ensinar a fazer essas coisas. O primeiro projeto que ele tentou, um espelho de azulejos com 835 peças de pinho. Foi destaque na Wired há 20 anos. Eu tinha que aprender a fabricar todas as telhas de madeira, como mover toda a madeira, todos os motores e como fazer a captura de vídeo. Comecei com um espelho de madeira que usa uma câmera de vídeo e simplesmente pixeliza o que vê. Mas se você tiver apenas cerca de 1000 pixels e uma pessoa está em frente a um fundo barulhento, você mal verá alguma coisa. Então eu sempre tinha que colocar tipo uma parede branca atrás da pessoa, o que não é tão difícil, mas se você está tentando mostrar sua arte em um ambiente de escritório ou em um museu, isso é uma imposição. E foi só o primeiro de muitos desafios que Rosen teve que superar. O espelho de madeira foi feito com 835 motores servo, são baratos, muito fáceis de controlar e tem um som muito agradável, eles zumbem. Então eu estava muito feliz e os usei em vários projetos durante os primeiros 5 anos de minha prática. O problema com motores servo é que são feitos de plástico geralmente e são feitos para voar, sabe, aviões de modelo por 10 minutos. Você deve trabalhar 24 horas por dia, se movimentando bastante, por isso eles falham. Agora, ele usa motores de passo, que são todos de metal e não tem engrenagens de plástico, que são fáceis de quebrar, mas são mais difíceis de programar. Algumas das minhas peças mais recentes, na verdade, não usam câmeras, elas usam sensores de movimento ou sensores a laser para realmente detectar as pessoas diretamente. Curiosamente, é o aspecto lo-fi dos seus projetos que são os mais difíceis. Quando eu criei o espelho de madeira pela primeira vez, levei 1 ano para construí-lo. Eu tinha que cortar todos os azulejos, conseguir os motores, aprender a controlá-los, então a eletrônica e a mecânica e a fabricação. Levei 1 ano, depois levei uma tarde para programar o computador para, de fato, ativado na verdade. Rosen ainda faz tudo sozinho, desde o design, cabeamento, programação, até a construção. Se há algum desafio envolvido nesses trabalhos, é a multiplexação. Se eu faço alguma vez, geralmente preciso fazer 1000 vezes. Então, controlar um motor é geralmente fácil, mas ligar e controlar 1000 é onde realmente vem o desafio. Mas Rosen não saberá se funcionarão até ter terminado toda a construção, toda a programação. E, finalmente, ligá-lo pela primeira vez. Você realmente precisa Um programar... algoritmo gerativo que moverá 100 ou 1000 pixels para criar esse tipo de imagem ou animação. Nem sempre é muito simples, pois geralmente não faço isso em um computador completo. Estou programando uma placa Arduino ou outro microcontrolador sem interface gráfica. E nenhuma maneira real de prototipar e ver como o resultado vai ficar até que eu realmente tenha isso funcionando na própria peça. Ao longo dos anos, ele adicionou transições, texturas como este efeito, que ele chama de florescendo, ou este, chovendo. E porque Rosen passou anos da sua vida criando essas instalações intricadas,
cortando, lixando e fazendo a fiação meticulosamente. Cada peça. A maneira como nos vemos é muito diferente de como os outros nos veem. E quando você olha no espelho, esse divisor cai. Você se vê exatamente como os outros te veem. É um momento muito emocionante. E esse é um momento que realmente define muito da minha arte. O conceito básico para cada espelho é semelhante, mas cada novo material traz desafios únicos. Estou interessado nesta ideia de percepção. Como vemos imagens, nos meus pedaços mecânicos significa dividir uma imagem em pixels. Esses pixels geralmente são quadrados, mas não precisam ser. No Trash Mirror, eles são de todos os tipos de formas e às vezes tenho pixels redondos. Mas tags são sempre pixels, o que significa que são uma unidade de informação que pode ser escura ou clara. No meu trabalho, eu vou espelhos dos ângulos, tentei uma abordagem diferente. A peça é feita de 900 indicadores, quase como velocímetros no seu carro, que pode apenas mudar o ângulo para onde estão apontando. Então, eles não ficam mais claros ou mais escuros de nenhuma forma. Eles não são realmente pixels. E o desafio era se eu pudesse mudar apenas orientação de rotação de 900 indicadores. Será que realmente posso criar uma imagem disso? Acontece que a maneira como nossos olhos e nossos cérebros ver o mundo é, na verdade, muito sensível à orientação. Então, apenas apontando para diferentes direções, nós podemos definitivamente distinguir o primeiro plano, o fundo, uma pessoa se movendo, ou até criar gráficos e animações bem simples. Seu último projeto é uma encomenda para a ASCAP, a Sociedade Americana de Compositores, Autores e Editores. É feito de madeira e latão, materiais tradicionalmente usados para fazer instrumentos musicais, assim como aço espelhado. E Rosen está tentando algo novo. Mesmo que eu tenha usado o som e gostado do som das minhas instalações por muitos anos, esta é a primeira vez que estou tentando projetar a peça. Então, produzir a saída sonora. A obra é feita de 768 ladrilhos de diferentes materiais que podem se inclinar para cima e para baixo. Os pequenos ladrilhos podem, de fato, viajar até o final. O movimento deles e faço um pequeno clique. E, de acordo com o material, a madeira, o latão ou o aço, eles produzem um som um pouco diferente para poder criar trocas mais rápidas, divido a peça em colunas e juntas elas podem esperançosamente criar um staccato muito mais rápido ou um acelerando ou qualquer outro tipo de conceito musical que estamos fazendo, tentando trazer à tona. Adiante. Ultimamente, é a experiência do espectador que o motiva a criar e inovar constantemente por meio do espelho. Minhas obras Eles são muito chatos quando não tem ninguém na frente deles. Se você for a uma galeria e ela estiver vazia e você olhar para uma das minhas peças, se for uma peça de tela, estará vazia. Se for uma peça mecânica interativa, ainda estará vazia. Mas no minuto em que uma pessoa algo sobre sua alma e mostrando de volta para você, juntos estamos criando a obra de arte e ela não existiria sem mim e sem o espectador.